Ué, o Botafogo não ia ser rebaixado? O que aconteceu? Bom, se você não é botafoguense, não precisa pular o vídeo. Os conceitos que eu vou falar aqui são universais. Sou Sérgio Filgueiras, sou administrador do canal Gol de Cabeça, um canal de todas as torcidas. A gente não esconde que o administrador é botafoguense, vai. A gente tem uns vídeos específicos de Botafogo. Alguns recados rápidos. Aqui a gente tem 3 tipos de lives no canal. A enquete que eu fiz na aba de comunidade é o tipo de vídeo que a galera mais gosta. A gente tem o debate dos times cariocas com muito humor e com muito conteúdo às segundas-feiras. As lives pós-jogo de Botafogo e as de Cartola, chegando aí a 2.600 pontos. Nenhum canal do YouTube tem mais pontos do que a live Gol de Cabeça. Vamos à matéria do vídeo propriamente dito, né? Em algum momento do campeonato, o Botafogo tinha em 13 jogos 2 vitórias ou 3, contando com Copa do Brasil, e os argumentos eram: tem que demitir com um desempenho desse, no meu trabalho, se eu tenho um desempenho deste, eu vou ser demitido. Bom, agora o recorte é que nos últimos 5 jogos o Botafogo ganhou 4, é porque o trabalho está todo correto. A primeira premissa está errada, daquele recorte negativo, e a segunda também. Você precisa de tempo para avaliar. E eu tenho certeza que o seu chefe, ele não é tão mal assim, ele não é tão incompetente a ponto de te demitir por um período tão curto, em que você não teve tempo de treinar a sua equipe nesse aí pré-temporada, em que você teve que montar uma equipe toda nova que não se conhecia, que você demanda tempo de treinamento, de entrosamento para fazer, ajustar essa galera toda como um time. Eu tenho certeza que o teu chefe, o chefe do teu primo, o chefe da tua mulher não seria tão incompetente de te demitir por um período tão curto de trabalho. E o ser humano é esse ser bipolar por natureza, contraditório por natureza. Eu sou liberal na economia, mas não sou liberal nos costumes. Eu sou liberal nos costumes, mas eu não sou liberal na economia, né? Eu sempre vou tentar entender algumas coisas. Então, algumas pessoas, né? Eu diria algumas não. Todos nós, botafoguenses, brandamos pelo profissionalismo há anos. O Botafogo tem o melhor projeto de SAF porque ele é o que mais se preparou. Era um consenso. Eu diria que, segundo o Datafolha ou o IPEC, 110% das pesquisas indicavam, todos os botafoguenses, né, queriam esse profissionalismo, mas quando ele chega, você pede a coisa mais amadora que existe no mundo, né? Vamos cortar a cabeça de treinador. Parece que Valentim Autuori, Lazzaroni, Ramon Dias, o primeiro técnico contratado bichado da história da humanidade, Barroca e Lúcio Flávio, não deu uma pista que isso aí não resolve problema. E este imbróglio todo, né, os castristas e os anticastristas, que rola tantos e tantos meses, me ajudaram aqui no canal, porque muita gente descobriu o canal e começou a acompanhar as lives, especialmente pós-jogo do Botafogo, né, que são as que dão mais audiência, porque gostam dos conceitos que são falados, né? Eu faço essa live com o Valdir Júnior, que é botafoguense, é torcedor como eu e como você, mas é um torcedor mais qualificado, que entende o que acontece taticamente no jogo, tem uma visão mais madura, macro, do processo que está sendo feito. O clube eu faço com o Rodrigo Pian, que é treinador do Chaves lá de Portugal, ou seja, uma galera que nunca falou que o Botafogo ia ser rebaixado, porque não tinha lógica. Assim como o primeiro recorte do Anderson, de 12 jogos, 10 vitórias, um empate, uma derrota, foi completamente fora da curva, não tinha sentido. O Botafogo tinha um time igual aos outros da Série B. Existirão momentos do campeonato que você irá ganhar, que você irá perder, e irão existir momentos do campeonato que
né, o poderoso Palmeiras vai perder em casa para o time reserva do Atlético Paranaense. Isso faz parte. Existem erros por parte do Castro, logo que existem erros por parte do Castro, né? Por mais que a gente entenda, né, por exemplo, o time que começa a partida contra o Goiás, essa última, o time era 100% novo, né? Com o PR no gol, né? O Gatito estava na seleção paraguaia, 100% novo, né? Mas, óbvio que as condições do Castro de pegar um time sem pré-temporada, 100% novo, são diferentes. Mas o Voivoda, por exemplo, começa um brasileiro com Fortaleza e termina em 4º lugar. Circunstâncias completamente diferentes. Talvez o Botafogo, em termos de estrutura, né, seja o 20º dos 20 times da Série A. Tá? São coisas bem distintas, mas isso não tira alguns erros do Castro. Né? A demora que nós levamos em relação à nossa recomposição defensiva, que realmente nós melhoramos ou foi a entrada dos jogadores? É o Adrielson que melhorou. Né? Esse mesmo raciocínio serve para as nossas bolas aéreas. Eu acho que o Botafogo ainda necessita muito melhorar não só a sua transição defensiva, mas a ofensiva também não é adequada. Eu acho que a gente precisa melhorar nosso jogo apoiado, nossas triangulações, aquelas situações que a gente cria superioridade numérica em determinadas partes do campo. Acho que muita coisa tem que ser melhorada. Sem dúvida nenhuma precisa ser melhorada. Mas qualquer outro técnico do mundo poderia ter um resultado melhor que o Castro ou não. O tempo e as condições são extremamente adversas. A gente precisa realmente de uma pré-temporada, né, começando um trabalho, digamos assim, do zero. Aí a gente vai poder avaliar melhor. Dessa tribuna, eu já falei várias vezes que no primeiro ano de Manchester City, o Guardiola ganhou nada. Tá certo? Lá são 2 Copas por ano, é o único país europeu que tem 2 Copas. Tá certo? A Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, mas a Premier League, pelo ano, não ligou nada. Nos últimos 5 anos consecutivos, dos 15 torneios, ele ganhou 9, ganhou 60%. Das 5 Premier League, ganhou 80%, ganhou 4. Né? O Klopp levou 3 anos para ajeitar o Liverpool. Mas aqui no Brasil, a gente acredita mesmo que o problema está no treinador. Né? Nesse campeonato, hoje mesmo, na entrevista do Castro no Sport TV, ele falava que ele e outros treinadores portugueses surpreenderam com o nível, né, de dificuldade do campeonato. Porque o fato do líder, por exemplo, pegar o 20º, 19º, não significa que você vai ter um jogo ganho. E nesse equilíbrio todo, enfim, as pessoas não têm a mínima paciência e, insisto, né, falam de profissionalismo só até a página 2. Um outro ponto, que eu já falei aqui em diversos vídeos, é que o Botafogo ele conseguiu formar um time competitivo, talvez hoje, em termos de qualificação de elenco, tenha só uns 4 ou 5 aí melhores que o Botafogo. Se bobear, talvez só aqueles 3. O Botafogo qualificou demais o elenco dele. E ele qualificou sem ter que fazer o dever de casa, né, que Palmeiras e Flamengo tiveram que fazer. De você acertar o fluxo de caixa, criar a sobra de caixa para aí você investir. Não, você já investe direto. Agora, é evidente que você não ia montar o melhor time, o mais competitivo do mundo da hora para outra. E nós temos um puta head scout. A estrutura. Né? São 4 coordenadores, enfim. O pensamento. Né? Um dono que, lógico, tem dono hoje, que é o Textor, que sempre vai ter a palavra final, que tem uma excelente visão de futebol, que entende a dinâmica do jogo de hoje. Né? Eu preciso de jogadores rápidos que pensem em câmera lenta. Né? Os outros times, eles são amadores. A decisão amadora. Quem tem a caneta amador? Eu sempre cito isso aqui, sempre vou citar. Depois de perder o poderosíssimo, o mega campeonato carioca de 2018 para a gente, né, o Lomba, candidato derrotado no final daquele ano pelo Landim, a presidente do Flamengo, que era o diretor de futebol, demitiu o Rodrigo Caetano, o Carpegiani, a turma toda. É isso.
né? A Leila fala, não, o Palmeiras jamais será vendido, o Palmeiras é dos palmeirenses, mas a caneta é dela. O Ricardo Goulart, num grupo de WhatsApp tipo botafoguense, né? O Paixão Alfinegra, riram de mim quando eu falei, cara, esse cara não roda. Tá vindo da China, 6 meses parado, lerdo. O futebol, ele a cada ano é muito mais e mais e mais dinâmico. Mais e mais e mais é um esporte de altos atletas. Esse cara não vai rodar. Riram. E não rodou. Ó, Chay não vai rodar na Série A. KKKKK. Não rodou. Não rodou, não vai rodar. Oyama não vai rodar. O Tietê, todo mundo adora o Tietê. Mas, cara, no meu time, que eu quero que o Botafogo, o Tietê depois ele tem que dar lugar pro Kaique ou tem que dar lugar, né, pro Danilo, que ainda vai entrar em forma. Ele é um bom jogador, mas não tem o vigor físico necessário, né, para um time que quer ser de ponta. E é isto. Vocês já tinham ouvido falar de Tiquinho Soares, de Marçal. Gabriel Pires precisa perder massa muscular. Ficou um ano no Qatar, pesa. Como eu sempre falo aqui no canal, um time de Série A, um time de Série B, outro time de Série C, outro time de Série D, outro time do Qatar é outro time, da Premier League é outro time. A compreensão física, a dinâmica do jogo é completamente diferente. É outro esporte, é como você comparar, é como você ver um jogo de NBB e depois assistir um jogo de NBA, são dois esportes completamente diferentes. Mas, gente, essa o Botafogo, ele jamais, ele vai ter a condição de fazer 1 bilhão de receitas por ano como o Flamengo. Jamais. São 4 milhões de torcedores contra 40 milhões de torcedores. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Ele vai conseguir, por ter mais torcedores, um patrocínio de camisa melhor. Ele vai conseguir ter um ticket médio mais alto do seu ingresso. Mais gente no programa de sócio-torcedor e blá, 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 blá. Quando o Botafogo estiver fazendo 1 bi de receitas por ano, o Flamengo vai estar fazendo 2. Agora, o Flamengo jamais será profissional porque você faz 1 bilhão de receitas e o cara da oposição não vai bradar isso porque ele quer mamar naquela teta. Então, virão outros Chiquinhos, virão outros Marçais, virão outros Adrielsons a um custo muito mais baixo que vão dar mais resultado. Cebolinha tá dando resultado pra cacete, né? Uma baita contratação, tá? Mas é esse nível de contratação que os caras vão fazer. E nós vamos contratar pessoas que você nunca ouviu falar e que vão dar mais resultado. O Palmeiras é amador. Em algum momento, o Palmeiras ele não vai conseguir manter esse nível de jogadores. Esses jogadores que estão lá e que encaixaram muito bem no modelo que o Abel usa, né? O Abel Ferreira, ele tem uma transição ofensiva que é a nível europeu. Nenhum time da América do Sul tem a transição ofensiva, por exemplo, do time do Abel. Mas quando esses caras saírem, quando o Dudu sair, quando o Rony sair, quando o Veiga sair, o Scarpa já está saindo, eles vão contratar a altura, eles vão saber manter na estrutura amadora deles. O Galo, com seu 1 bilhão e 300 milhões, ele vai conseguir se manter? Olha, a tendência de daqui a alguns anos o Botafogo ser um dos protagonistas. Hoje você entra numa competição, você fala, né? Quem são os favoritos? Quem pode ganhar? Gente, nos últimos anos, os títulos importantes, ou ganhou o Atlético Paranaense, ou ganhou o Atlético Mineiro, ou ganhou o Palmeiras, ou ganhou o Flamengo. O Atlético Paranaense por estrutura, ok? Eles têm problema de sucessão, no dia que o Petraglia sair, acabou. O Atlético Paranaense é mais profissional do que o Cuiabá, do que a Red Bull Bragantino. É show, mas ele não terá a capacidade de investimento do Botafogo, tá certo? O Botafogo, não sei, eu não confio muito no modelo de projeto, né, do Cruzeiro, que eu fiz um vídeo sobre isso. A SAF do Cruzeiro é SAF Caracu, em que o Ronaldo entra com a cara e a galera entra com o resto. A 777 para mim é uma incógnita. Acho que o do Bahia é promissor, mas, meus amigos, teremos poucos protagonistas. Botafogo viverá uma era de ouro, a gente precisa ter paciência, está no final. Esse Botafogo adormecido há 50 anos, ele já acabou. Ele está renascendo
um novo Botafogo, um Botafogo que está crescendo. Outro dia, um grande botafoguense, que eu respeito, mas não concordei com a opinião dele, disse, que azar do Botafogo. Assim, a gente acha azar nas coisas bem botafoguense, né? Hoje mandaram uma mensagem dizendo, aposto que dessas 5 contratações que o Castro falou, não havia um camisa 10. Ou seja, a gente é pessimista por natureza. Mas um botafoguense que eu respeito muito falava que a gente teve um azar, porque agora, justamente agora, que o Botafogo ia começar a ganhar tudo, né? Tem esses super times no futebol brasileiro, né? E quando, na verdade, né, esse momento para o Botafogo ganhar Libertadores, competições importantes, é o melhor momento da história. Veja, meus amigos, não tem mais Olímpia e Cerro Porteño, não tem mais Boca Juniors e River Plate, não tem times colombianos, tá? Peñarol e Nacional já são sombra do que já foram há muitos e muitos anos. Peñarol, o futebol uruguaio teve um resquício de alguma coisa quando decidiu uma Libertadores com o Santos de Neymar. Meus amigos, a Libertadores, já há algum tempo, é uma Copa do Brasil internacional. E, assim, o Flamengo, ele ganhou o apelido lá de cheirinho, né? O pior marketing que eu já vi de um clube na história, falando de cheirinho, cheirinho, cheirinho. Justamente porque ele foi vice do Independiente na Sul-Americana, porque ele foi vice do Cruzeiro na Copa do Brasil, porque ele foi vice do Palmeiras no Brasileirão, e uma hora a bola entrou. Deu sorte, virou em 5 minutos. Não, ele estava batendo na trave há muito tempo. Pela regularidade do trabalho, uma hora a bola ia entrar. A bola do Botafogo vai entrar em algum momento. A bola do Botafogo não entrará por um acaso, ela vai entrar. Pode ser que na primeira competição a gente ganhe, pode ser que a gente seja vice em 2, 3 até ganhar, mas em algum momento o Botafogo vai passar a disputar com regularidade. Ele vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Copa do Brasil, ele vai ser campeão da Libertadores, porque serão poucos protagonistas. O futebol da América do Sul hoje é o futebol brasileiro, gol de cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações, feito para quem pensa o futebol com inteligência. Amigos do canal Gol de Cabeça, este youtuber foi executivo do mercado financeiro por 25 anos e há 8 anos atua como consultor empresarial, como consultor de negócios, de investimentos, já fiz operações de venda e compra de empresas. Precisando de algo? Faça contato com o meu Instagram pessoal, Sérvio_Filgueiras, e eu tenho a solução para te ajudar.